O Ministério Lodebar, na verdade, foi algo que realmente veio da parte de Deus para a minha vida, porque há uns 15 anos atrás, mais ou menos, eu tomei uma decisão aqui na igreja, que foi de aceitar o Senhor Jesus como meu único e suficiente Salvador. E eu lembro que nessa época, como tem acontecido no dia de hoje, todo ano tinha temas aqui na igreja, né? Veio o ano do avivamento, estamos em batalha e de fazer discípulos. Mas no ano de 2015, teve um tema aqui na igreja que foi o Eis-me Aqui. E eu fiz desse tema a minha oração e eu falei para o Senhor. Gente, eu falei com o Senhor de uma forma assim que realmente abriu meu coração para Deus. Eu falei para o Senhor, Senhor, eis-me aqui. Porque eu já estava cansada, assim, eu era uma crente de banco, não me envolvia em nada, não fazia nada na igreja, não queria envolvimento, não queria responsabilidade. Só que o Espírito Santo foi mudando isso em mim. E esse ano de 2015 eu falei para Deus, Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim. E realmente Deus, ele ouviu a minha oração e começou a mudar a minha maneira de viver. Jesus Cristo, ele mudou totalmente a minha maneira de viver. E aí eu comecei a perguntar para Deus, o que eu irei fazer aqui na igreja? Eu queria fazer alguma coisa. E teve um culto aqui na igreja, em 2016, com o pastor Luiz Wagner. Ele estava participando. Ele falou do trabalho que a igreja dele realizava. Toda segunda-feira no centro de Nova Iguaçu, que era entregando quentinha para moradores de rua. E aí aquilo me chamou a atenção. E aí teve uma hora que o pastor Luiz Wagner, ele virou e falou assim, o único dia que ninguém vai entregar quentinha no centro de Nova Iguaçu é os domingos. No domingo não vai ninguém, igreja nenhuma não vai. E eu estava sentada ali no banco e o Espírito Santo, ele falou comigo, agora vai ter quem vá. E aí eu ouvi nitidamente o Espírito Santo falando, agora vai ter quem vai. E eu falei, gente, é isso que eu vou fazer. É isso que eu vou fazer. Eu lembro que eu saí do banco, no mesmo dia, no mesmo domingo. O pastor Edmilson estava ali no altar e eu falei para o pastor Edmilson, agora vai ter quem leve quentinha para Nova Iguaçu, dia de domingo. O pastor Edmilson, ele que me olhou meio que assim, entendeu? Sem entender nada. E foi aonde nasceu o Ministério Lodebar. Realmente foi algo da parte de Deus. E por isso esse ano nós já completamos 7 anos que estamos nessa atividade lá no centro de Nova Iguaçu. Deus, ele realmente tem sido fiel nessa obra. Deus, ele tem feito assim infinitamente mais. São 7 anos que nós estamos ali todos os domingos. São todos os domingos. E esse ministério, quando ele começou, nós começamos com muita dificuldade, né? Porque quem era a Renata? Ninguém conhecia a Renata, gente. Eu entrava mudo e saía calada na igreja. E ali na célula eu conversei com a Thalita fazia parte da célula, a Thalita também, ela virou e falou assim, não, vamos sim, e aí fomos no gabinete com o pastor, e o pastor virou e falou assim, tem uma menina aqui na igreja que também ela gosta muito desse trabalho, que era a Mariana. E eu cheguei perto da Mariana, entrei em contato com a Mariana, né, nossa, na mesma hora, não, vamos. E aí o ministério começou a tomar vida, a criar forma, tipo assim, e é muito lindo, assim, ver Deus, ele agindo em nós e através de nós. Eu costumo sempre falar pro ministério, pro pessoal ali, pois envolvido no ministério, que realmente é Deus nesse ministério. Porque são 7 anos que, eu vou te falar a verdade, que nunca faltou arroz e feijão. Mesmo em tempo de crise, mesmo em época de pandemia, na pandemia o ministério não parou, todo domingo o ministério estava lá. E tipo assim, foi uma época de muita crise, onde muitos ficaram desempregados, que aqueles que ajudavam tiveram que deixar de ajudar devido à sua situação financeira, mas Deus, ele continuou fiel, Deus, ele continuou provendo ali no ministério, e até hoje Deus, ele tem sustentado essa obra. Eu falo, se fosse por mim, pela Renata, gente, o Lodebar não, acho que já tinha acabado, mas como é Deus que está no controle, Deus está no negócio, a obra é dele, é por ele. Então até hoje nós estamos aqui para a honra e glória do Senhor, e realmente é ver Deus, ele fazendo infinitamente mais do que eu imaginei, eu pensei. Porque hoje em dia, o Ministério Lodebar começou com eu, Thalita, Mariana, aí veio o meu marido, veio o Léo, o marido da Thalita, veio o Menezes, também se envolveu bem no começo do ministério, outro, acho que no total éramos 10, e hoje somos mais de 100.
Então, realmente ver Deus agindo em nós, Deus ele levantando, Deus provendo, Deus sustentando, Deus agindo, Deus operando milagres. E eu me emociono muito, porque quando eu penso assim no Ministério Lodebar, trabalhar com pessoas em situações de ruas, muitos não querem, mas devido a esse ministério, hoje tem morador de rua morando no céu. Seu Zé, ele veio, que seu Zé vivia em condições de rua, seu Zé, ele era um dependente químico em álcool, em cocaína, e nós trouxemos ele para cá, ele tomou uma decisão ao lado do Senhor, ele foi batizado aqui nas águas, ele hoje em dia não está mais conosco, Deus o levou, ele partiu bem na época, bem no comecinho da pandemia do Covid, ele morreu de Covid, mas hoje eu creio, eu tenho certeza que o seu Zé está lá no céu, então quer dizer, devido à obra do Senhor, o Ministério Lodebar tem morador de rua morando no céu, tem noção disso? Então quer dizer, é algo muito lindo que realmente só pode vir da parte de Deus, é Deus para fazer essas coisas. E quando eu olho assim, ver Deus assim, ele atuando em minha vida, eu costumo dizer que tem duas Renata, uma antes do Ministério Lodebar e uma depois do Ministério Lodebar. Tipo assim, eu sou apaixonada por essa Renata do Ministério Lodebar. É uma Renata que ela aprendeu a amar o próximo. Deus me ensinou a amar o próximo. Eu realmente não sabia, eu tinha, como a maioria das pessoas, gente, eu tinha pavor de morador de rua, na verdade, né? Geralmente as pessoas, elas estão assim, muito mal cheirosas, na verdade. Nós temos uma visão assim muito ruim de moradores de rua. Sendo que moradores de rua, ela é uma pessoa como eu e você. E hoje em dia, fazendo um trabalho, toda vez que eu vejo uma mulher em situação de rua, uma criança em situação de rua, um jovem em situação de rua, eu me coloco naquele lugar. E hoje eu aprendi a me colocar no lugar do próximo. E eu sempre penso, eu poderia estar ali. Poderia ser o meu filho, poderia ser o meu neto. Então isso só me faz aumentar o amor àquelas pessoas. E tipo assim, é maravilhoso trabalhar com eles. Eu sou apaixonada por esse trabalho, eu sou apaixonada hoje em dia em servir ao próximo. Eu amo todo domingo sair da minha casa e declarar para aquelas pessoas que Lodebar nunca mais. E nessa época na época da pandemia, na época do Covid, onde várias igrejas elas pararam de fazer o trabalho, né? E o Ministério Lodebar ele estava lá todo domingo, toda a pandemia, todo domingo o ministério estava lá. E devido a esse trabalho do ministério que foi realizado na pandemia, no dia 11 agora de setembro, nós fomos homenageados lá na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, devido ao trabalho do Ministério Lodebar Nunca Mais. E foi muito gratificante estar ali na Câmara Municipal, né, no meio de, eram doutores, eram diretores, eram psicólogos, eram terapeutas, e nós ali recebendo a homenagem, sendo homenageado pelo trabalho do Ministério Lodebar. É a Igreja Batista, é a igreja sendo presente, é a igreja sendo homenageado pelo trabalho, é o nome do Senhor sendo engrandecido pelo trabalho realizado pela Igreja Batista do Bairro Nova América. Realmente tem sido assim um tempo gratificante, um tempo de crescimento, um tempo estamos rompendo no Espírito Santo. E isso para mim é romper no Espírito Santo.